Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022. Bom, a gente volta a falar sobre a estreia da seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo. Qual o histórico do Brasil em estreias nas últimas 21 Copas? A informação é de Diogo Mesquita. Única seleção mundial presente em todas as Copas do Mundo, o Brasil vai para sua 22ª partida de estreia com um retrospecto bastante positivo. São 16 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Apesar do retrospecto muito positivo, a primeira vitória em estreias demorou a acontecer. Na Copa de 1930 no Uruguai, derrota para a forte seleção da Iugoslávia por 2-1. Na edição seguinte, em 1938, na Itália, o revés foi diante da Espanha, 3-1. O primeiro triunfo em estreias veio em 1938, ano em que o Brasil se colocou definitivamente no mapa do futebol mundial. A Copa do Mundo era disputada inteiramente em partidas eliminatórias, portanto, uma derrota significava eliminação. Em jogo complicadíssimo diante da Polônia, o Brasil ficou no empate por 4-4 no tempo normal e na prorrogação venceu por 2-1. 6-5 placar final, com 3 gols de Leônidas da Silva, um deles sem chuteira, já que o calçado caiu em uma dividida no lance. O Diamante Negro continuou a jogada e anotou o tento, mesmo com os pés descalços. Primeiro grande craque da seleção, Leônidas terminou o Mundial de 1938 como artilheiro e melhor jogador. A estreia contra a Polônia é até hoje o jogo do Brasil com mais gols em uma Copa do Mundo. No total, nos 21 jogos inaugurais do Brasil em Copas do Mundo, foram 47 gols marcados e 19 sofridos. Apenas em 1974, quando encarou a Iugoslávia, ficou no 0-0. O México é o principal adversário da seleção em estreias. Foram 3 encontros, em 1950, 54 e 62, com 3 vitórias brasileiras por 4-0, 5-0 e 2-0, respectivamente. Falando em 1962, em todos os títulos, o Brasil começou a Copa do Mundo com o pé direito. Em 1958, bateu a Áustria por 3-0. Em 70, 4-1 na Tchecoslováquia, 2-0 na Rússia em 94 e 2-1 na Turquia em 2002. Contra a Sérvia nessa quinta-feira, o Brasil começa a escrever mais um capítulo nessa rica história. Vamos jogar pra ganhar, Brasil. É isso, aqui nos estúdios, Bruno Prado. Bruno, bem-vindo sempre aqui ao Jornal da Manhã. Um retrospecto desses jogos inaugurais do Brasil, um retrospecto bom. Derrotas foram 2 lá nos instantes anos de 30 e 34, mas é bom lembrar que na última Copa o Brasil empatou na estreia, não é isso, Bruno? É isso, Thiago. Bom dia a você, bom dia a todos. Empatou com a Suíça, né, que vai ser a segunda adversária do Brasil. Aliás, é quase o mesmo grupo, Suíça, Sérvia, na Copa de 18 era Costa Rica, agora Camarões, mas foi um empate em 1-1, jogo duro. E o adversário de hoje é um bom time, né? O Brasil enfrenta a Sérvia, que vem de um bom momento na Nations League, tirou Portugal da vaga direta para a Copa, jogou Portugal para a repescagem. Então não é, na teoria, um jogo tranquilo para a seleção brasileira. Exatamente. Agora há pouco a gente teve o primeiro jogo do grupo do Brasil. Como é que foi, Bruno? Vitória da Suíça, 1-0 contra Camarões. A Suíça era a favorita para o jogo, mas foi um jogo difícil. Um jogo que, principalmente no primeiro tempo, Camarões teve mais oportunidades que a Suíça. Até a chance mais clara foi da Suíça, numa cabeçada do Akanji, zagueiro do Manchester City. No segundo tempo, logo no início, o gol da Suíça e Camarões não conseguiu reagir. Não foi um jogo tão fácil para os suíços, não. O Mauro César está aqui conosco, então direto para o Qatar. Mauro, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Será que essa Sérvia de hoje é melhor do que a Sérvia que o Brasil enfrentou na Copa de 18, quando venceu por 2-0? Tudo bem, Mauro? Salve, Thiago, salve também, Bruno, amigo que acompanha mais uma vez o Jornal da Manhã. Sem dúvida, eu acho que esse time me parece um time mais qualificado, né? Tem jogadores experientes, né? Tadic, tem Milinkovic, Savic no meio campo. Kostic é dúvida, né? Que é o homem que trabalha ali pelo lado esquerdo, destaque da última Europa League, quando jogava ainda pelo Eintracht Frankfurt e foi campeão. E os 2 atacantes, né? Mitrovic, cara muito forte, jogador muito físico, que vai muito bem na Inglaterra já há algum tempo, né? Jogando pelo Fulham, que é o time que voltou à primeira divisão, à Premier League. E o Vlahovic, que jogou junto com o Pedro, atualmente do Flamengo, na Fiorentina. Na época que o Pedro estava lá ainda, os 2 não conseguiam decolar, muito novos e tal. A equipe italiana negociou o Pedro com o Flamengo por empréstimo, depois definitivo, e apostou no Vlahovic. Acertou em cheio
tanto que o jogador desandou a marcar muitos gols, foi vendido para a Juventus por 70 milhões de euros, uma venda elevadíssima, e é o outro atacante que vai formar a dupla, tudo indica, com o Mitrovic. Então, um time que deve ameaçar o Brasil, deve dar trabalho à defesa brasileira, esse time da Sérvia, que, pelo retrospecto que o Bruno destacou e pelos bons valores, eu citei alguns aqui, entre outros, é um time que deve realmente oferecer um desafio tremendo para o Brasil. Eu acho que, pelo menos em tese, das ditas favoritas de sempre, né? Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha, até Inglaterra, que foi semifinalista da última Copa, Croácia, vice-campeã, França, o Brasil tem pela frente o adversário mais difícil. Todo mundo pegou times medianos para baixo. E o Brasil pega um time que é mediano para cima, digamos, que pode realmente incomodar. Bruno? Mauro, prazer falar com você. Sobre a seleção brasileira, né? Você falou da Sérvia, um adversário duro. Essa formação que é a mais provável, o Tite não confirmou, mas é o time mais provável, mais ofensivo, que foi uma formação testada contra a Gana, com outros laterais, mas com esse meio-campo, esse ataque. Como é que você imagina o comportamento hoje da seleção brasileira, diante também das características do adversário e o que foi a Copa até aqui, né? Algumas seleções teoricamente mais fracas, muitas vezes marcando no ataque, né? Não são todas que ficam atrás esperando o time mais forte, né? Exatamente, né, Bruno? Nós vimos a Arábia Saudita marcando no campo de ataque, conseguindo dar campo atrás da sua defesa, que a Argentina não soube aproveitar, ficando várias vezes em impedimento, 10 impedimentos no jogo, 7 no primeiro tempo, perdendo de virada. Ontem vimos no segundo tempo o Japão pressionando no campo da Alemanha, e a partir dessa mudança de comportamento, ele consegue ameaçar, finalizar mais e virar o placar e vencer também a seleção da Alemanha. Pode ser que a Sérvia faça alguma coisa parecida, a gente vai ver na hora. Agora, eu acho que sem a bola, realmente, todo mundo vai ter que trabalhar um pouco mais. O Neymar não vai ser esse cara, não vai ser o Neymar que vai ter a tarefa número 1 de marcar os adversários, de acompanhar o jogador que cai para um determinado setor. Ele vai descansar, imagino eu, aí Vinícius Júnior, se jogar, Rafinha, se jogar, e Richarlison, eles vão ter que trabalhar um pouco mais sem a bola, vão ter que voltar para fechar os espaços, acompanhar os jogadores que vão cair pelos seus setores. Acho que vai ter que ser um jogo de mais dedicação. Eu acho que essa formação do Brasil parece muito com a formação da estreia da França. O Griezmann fazendo o papel que será do Neymar, se for essa formação. Na ponta direita, o Dembélé fazendo o papel que deve ser do Rafinha. Na ponta esquerda, o Mbappé fazendo o papel que deve ser do Vinícius. E no comando do ataque, o Giroud fazendo o papel do centroavante, que ele seria, no caso, será, dependendo da escalação do Tite, o do Richarlison. Só que a França jogou contra a Austrália, que é um time muito fraco. Para mim, a pior Austrália de Copa do Mundo, talvez da história. Um time fraquíssimo. Acompanhei o jogo no estádio, um time muito, muito fraco. De jogadores bem assim, terceiro, quarto nível do futebol europeu, a maioria deles. Enquanto a Sérvia não, é um time mais qualificado, tem jogadores de times grandes, jogadores melhores, ou seja, seria uma escalação, ou será uma escalação bem ousada. Mas eu gosto, acho legal que o Tite saia um pouco daquele seu pragmatismo e com o material que tem em mãos, com os jogadores dos quais dispõe, ele pense de uma forma um pouco mais ousada. É possível, sim, jogar com esses jogadores todos e manter pegada a marcação, jogo sem a bola, desde que todos se concentrem e estejam preparados para trabalhar intensamente no momento que a bola for do time sérvio. Ô Mauro, muito se fala do caminho tortuoso da seleção brasileira até a final, até chegar ao eventual título mundial. E a gente tem daqui a pouco a estreia do Uruguai, na sequência a estreia de Portugal, que são as seleções favoritas, obviamente, para o último grupo da Copa e são os possíveis adversários da seleção brasileira, não é isso? Ou Portugal, ou Uruguai, se não der uma zebra como sempre. A zebra está realmente bem ativa por aqui, né? Eu estou nesse momento no estádio Cidade da Educação, onde daqui a pouco vai começar às 4 horas da tarde, nosso horário aqui agora são 3h12 da tarde, o jogo entre Uruguai e Coreia do Sul, né? Então a gente vai acompanhar daqui a pouco aqui em loco a estreia da seleção uruguaia, né? Portugal joga mais tarde. De fato, o caminho do Brasil, né, não é fácil. Se avançar, o Brasil vai pegar uma dessas seleções, são seleções difíceis, e dali para frente, assim, dificilmente o Brasil vai pegar uma molezinha no caminho. A tendência é o Brasil realmente fazendo uma Copa do Mundo, avançando até as fases decisivas, enfrentar desafios tremendos ao longo de todo o torneio. E como o Bruno já comentou, o jogo entre Camarões e a seleção da Suíça, né? O fato de Camarões ter feito um jogo mais parelho contra os suíços do que se imaginava, pelo retrospecto de ambos, já mostra que até mesmo Camarões, dependendo do que conseguir contra a Sérvia no segundo jogo, pode ser um adversário que complica o Brasil. Digamos que Camarões vença a Sérvia, consiga brigar pela vaga no último jogo,
jogo pode ser um jogo mais complicado. Se a Sérvia também derrotar Camarões, aí não. Aí o Brasil pega o time africano já eliminado, aí vai ser uma tranquilidade, especialmente se o Brasil conseguir bons resultados nos 2 primeiros jogos e já chegar classificado ou praticamente classificado à terceira rodada dessa fase de grupos. O Bruno, pode fazer mais uma pergunta para o Mauro, mas estou lembrando que o gol da Suíça foi marcado por um jogador que nascido em Camarões, não é isso? Ele nem comemorou em sinal de respeito. O Embolou, e até estava vendo na internet o Mr. Chip, que é um estatístico espanhol, Sim. Ele colocou que foi a primeira vez na história das Copas que um jogador fez um gol contra o país em que ele nasceu, né? Então teve também essa curiosidade no jogo da Suíça. Ô Mauro, você vai acompanhar o jogo do Uruguai daqui a pouco, né? Tava vendo aqui, o Arrascaeta no banco, né? Jogador do Flamengo, fica no banco, não sei se tem por uma questão física. Entre o Uruguai e Portugal, o Thiago falou que estão provavelmente no caminho do Brasil. Como que você avalia essas seleções? O Uruguai, principalmente, que é uma seleção que trocou de treinador recentemente, né? A mudança de treinador foi muito importante, né, para o time uruguaio. O Oscar Tabares, que foi o técnico durante tantos e tantos anos, é um nome histórico do futebol sul-americano, especialmente da Celeste, mas ele de fato já não era um técnico capaz até de atender a demanda, digamos assim, até por questões físicas, né? E também por mentalidade de futebol. Em 2010, o time sob o comando do Tabares fez uma campanha surpreendente e sensacional. Mas isso foi em 2010, né? Estamos em 2022, quase 2023. As coisas mudam, o futebol muda. E a mudança de técnico, o Alonso, acho que favoreceu o Uruguai, tanto que na reta final das eliminatórias o time conseguiu se classificar até com certa sobra. E havia um risco de o Uruguai sequer vir à Copa do Mundo. Sobre o Arrascaeta, além da disputa ser grande por posições, né? O principal jogador do Uruguai, para mim, hoje é o Valverde, que é um jogador importante do Real Madrid, né? Jogando no alto nível do campeão da Europa, campeão espanhol. Mas o Arrascaeta é um jogador que tem condições de ser titular dessa seleção. Mas eu imagino que essa Copa do Mundo dele seja assim, começando os jogos e não terminando, ficando no banco, porque ele tem um problema de pubis, né? Já foi meio que se arrastando na reta final de temporada pelo seu clube, o Flamengo, e é provável que seja assim também durante a Copa. Não acredito que ele vá jogar partidas inteiras, começar e ir até o final, porque eles vão tentar administrar para ter o jogador, não adianta arrebentar, ainda mais com essa quantidade enorme de lesões, né? O cara que já está com problema de pubis, aí tem um agravamento dessa lesão, dessa dor que o incomoda tanto, de repente você não conta mais com o cara em jogo nenhum. Então eu imagino que o Arrascaeta seja um jogador para ser usado com moderação pela seleção celeste olímpica. Bom, e para a gente fechar, Bruno, o Mauro fala com muita propriedade que talvez o esquema do Brasil hoje é muito parecido com o que a França teve na estreia contra a Austrália. É realmente isso mesmo? E até agora, quais seleções mais te encantaram? A Espanha ontem bateu a Costa Rica, mas a Costa Rica não é nenhum parâmetro. Não é a Costa Rica de 2014 que levou vantagem no grupo da morte, né? Até parece que mas não é. Passaram 8 anos. Você ainda vê Brian Ruiz, Campbell, o Navas ainda, um goleiro muito bom, né? Mas o resto do time realmente não teve a renovação quase nenhuma. E é uma seleção fraca, mas a Espanha jogou muito bem. Independente disso, foi um domínio total da Espanha, uma seleção muito bem treinada. Luiz Henrique, entre os treinadores da Copa, é um dos melhores, talvez até o melhor. Sim. Esse treinador do Barça foi uma bela atuação da seleção espanhola. Para mim, até agora, o melhor futebol apresentado. E no Brasil é parecido, sim. O desenho do time da França, claro, são características diferentes. O Richarlison e o Giroud, por exemplo, são bem diferentes em característica, mas o desenho é parecido sim, né? Com 2 pontas, um meia atacante bem solto, né? Griezmann e Neymar, e um centroavante, né? A França, principalmente no segundo tempo contra a Austrália, funcionou bem, mas como o Mauro falou, hoje o Brasil tem um adversário mais forte, né? A Sérvia é muito mais time que a Austrália. Sem dúvida. Mauro César, um abraço para você, bom trabalho por aí no Catar. Bruno, valeu pela companhia mais uma vez. Valeu, e vamos acompanhar o Brasil. Até. Vamos lá, até mais. Até. Bom, em instantes a gente fala mais sobre Copa do Mundo e a gente volta também com as notícias de Brasília. Agora